22, versículo 15 a seguir. Aleluia. E já vamos citar o tema, em nome de Jesus. Vocês que sabem o tema, vamos falar junto, todo unido, um só coração, só concordância. Vamos, 1, 2, 3 e o chamado de Deus para servir com alegria. Que maravilha, Deus fiel. 22, Isaías 22, verso 15, em nome de Jesus. Eu já agradeço a Deus pela oportunidade. Aqueles que for achando, já estão de pé, os que não estão achando, se colocam de pé. Agradeço a Deus a oportunidade. Nesse momento também agradeço a pastora, o anjo da igreja, a qual me concedeu, confiar em levar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isaías 22, 15, verso 15, em nome de Jesus. Peço que o irmão fique atento na palavra e vê, não eu falar, mas o Deus vai falar, e o Deus revelou e vai revelar mais e mais. Aqui no 15 diz, sobre o homem mordomo, Sebna é degradado e ele aqui é exaltado. No 15 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com este homem, este tesoureiro, como Sebna, o mordomo, e diz-lhe, quem és tu? Que tens tu? Ou que tens tu aqui? Para que cavasse aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, ciselando na rocha uma morada para si mesmo. No 17 diz, eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como faz rolar uma bola, em terra larga, espaçosa. Ali morrerás, ali acabarão os teus carros da tua glória, o teu opróbrio da casa do teu Senhor, e demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. O 20 diz, era aquele dia em que clamarei, que chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, revestir-lhe-ei da tua túnica, esforçá-lo-ei com o teu talabarte, entregarei nas suas mãos o teu domínio. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá, porém chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Aleluia! Oh, glória a Deus! E assim sente-se dando glória em nome de Jesus. Irmãos, aqui está falando o chamado de Deus para servir com alegria. O que tem a ver com isso aqui? Tem muitos. Não deixarei, em primeiro lugar, de exaltar o Filho do grande Deus, porque antes de ele vir ao mundo, de ele vir ao ventre da mãe dele, ele já tinha um chamado, mas pelo Pai. Só que ele não sabia. Mas depois que ele entendeu que ele estava preparado para salvar um povo, o Pai disse, eu tenho que enviar um para salvar meu povo. Eu tenho que enviar um para atender o meu chamado. E do meu chamado salvar muitas vidas. E do meu chamado arrebentar cadeias e grilhões. Então aqui está dizendo aqui sobre chamado, sobre privilégio. Eu quero dizer este homem aqui, Sebna. Sebna era o mordomo da casa de Jerusalém. Servia a Deus. Eu creio que ele servia a Deus. E no meio, na caminhada, o que foi que ele fez? Ele desapontou a Deus. Então, o que foi que ele fez? Ele era tesoureiro da casa de Deus. Um grande privilégio Deus dá. Então, para ele receber esse privilégio, ele teve que fazer muito mais. Ele teve que fazer o melhor para Deus. Ele teve que dar o melhor para Deus. E quando ele estava trabalhando na presença de Deus, fielmente, lealmente, com toda a fidelidade, Deus estava
está sendo tesoureiro, guardando o que é seu, guardando o que não é de Deus, guardando o que é para Deus e ele guardando o que não é para Deus. Então quer dizer ele que tesoureiro são pessoas a qual Deus exalta para tomar conta das finanças da igreja. Aqui, graças a meu bom Deus, mas se tivesse um tesoureiro, seria que ter um tesoureiro fiel e Deus ia sondar a um para levantar como tesoureiro. Existe muitos tesoureiros aí que está tirando da casa de Deus e levando para a casa dele e fazendo tudo que não agrada a Deus. Então Deus fazia, chamou Isaías, revelou Isaías e vai lá até com aquele homem. E com este homem, Deus não falou nem disso, nem com o meu servo. Fala até com este homem, vai lá falar para ele o que tem eles aqui. Ele está fazendo coisas, ele está sendo degradado. Então Deus estava preparando um para exaltar, porque este homem, ele aqui era um homem digno a Deus, era um homem fiel a Deus. Ele trabalhava, ele glorificava, ele evangelizava. Então ele aqui, ele estava exercendo um chamado a qual ele não estava esperando, desse grande chamado de ele cuidar da casa de Deus. Então a decepção vem, foi quando a decepção vem, é quando ele aqui está preparado para ser exaltado, para fazer o que Deus manda, para fazer o que Deus deseja. Então ele chegou, fez o quê? Aí pegou, ele disse a Isaías, aí Deus revelou a Isaías e mostrava o que Sébna estava fazendo em Jerusalém, servindo o chamado com tristeza, servindo o chamado sem alegria, servindo o chamado com roubo, servindo o chamado com zombaria, servindo o chamado com chicana, mas o dia de Sébna estava preparado para ele ser degradado. Então, aqui o Senhor diz: certamente te fará rolar. Então, Sébna, no que ele estava desonrando a Deus, então ele sabendo que ele estava desonrando a ele mesmo. Então, aquele que está desonrando a Deus, está desonrando a si mesmo. Então, Sébna poderia o chamado da mentira, o chamado da maldade, o chamado de querer lançar do povo de Deus na casa de Deus, porque ele era o tesoureiro. Então, como ele era tesoureiro, Deus não chamou ele para ele ter um olho grande. Deus não chamou ele, Deus não exaltou ele para ele lesar da casa de Deus, para ele tirar o sustento da casa de Deus. Então, Sébna, ele estava desviando o que é o pastor. O pastor pega aquela carta de autoridade mandada por Deus para poder um mordomo exaltar a casa de Deus, um mordomo cuidar das coisas de Deus, dos preceitos de Deus. Então Deus se decepciona quando vê o mordomo ele fazendo tudo o que não agradava aos olhos de Deus. Então, quantos não estão agradando os olhos de Deus? Quantos estão? Porque o chamado é para servir com alegria. Se Deus chamou Sébna, não é para ele servir, não é para ele servir com tristeza, não é para ele servir com maldade, não é para ele servir com ganância, mas Sébna estava servindo com ganância. Então o que é que Deus disse para Sébna? Diz para ele: o que tu tens aqui, o que tu faz aqui, tu está preparando a tua cama. Lá no mundão eu vinha dizer, os mais velhos dizer, na cama que tu se faz, na cama tu se deita. Então, no que tu está fazendo na casa de Deus, tu vai rolar como uma bola, porque é Deus, não é o pastor, não é a pastora que vai fazer isso com você, mas é Deus que vai descer e mandar revelar ela e tirar aquele do lugar e colocar outro. Porque na casa de Deus tem fiel, na casa de Deus muitos não tem murmuração, na casa de Deus tem muitos que servem com alegria, tem muitos que obedecem o chamado de Deus. Pode ser o chamado de Deus, pode existir para você em qualquer hora. Se você tiver o chamado de Deus, você não vai recusar e fazer a obra de Deus, você não vai recusar. Hoje vai ter evangelismo, você não vai recusar de fazer a obra de Deus. Então ele não estava sendo chamado de evangelismo, ele foi invocado, ele foi convidado, ele foi
foi exaltado como um tesoureiro da casa do Senhor. Aqui ela saiu. Então quer dizer o quê? Tudo que houver na casa do Senhor, o diácono Andevaldo é responsável. Então tudo, se ela não estiver aqui e que o mordomo está aqui, o responsável é ele de tudo. E com o chamado que ele tiver, o chamado não tiver chamado de mentira, não tiver o chamado de ladrão, não tiver o chamado de rebelde, não tiver o chamado de ganância, não tiver o chamado de usura, quando ela chegar de viagem, ele vai apresentar tudo a ela, o que foi tirado, o que foi arrecadado, o que não foi arrecadado. E Sebna estava fazendo coisas horrendas aos olhos de Deus. Então o pastor, a casa de Jerusalém estava sendo usurpada através de Sebna. Mas ele não sabe que estava uma coisa boa preparada para ele. Então Deus estava preparando para ele. Deus disse que vai fazer ele rolar como uma bola, para lá e para cá. Não é o pastor, não é a pastora que vai fazer, é Deus. Deus vai descer e diz a ela, e vai dizer para ela: tirar o ofício dele, porque na minha casa ele não está honrando, ele está sendo degradado. Então vai chegar um dia que Deus vai tirar degradar aqueles que estão degradando a ele. O que é degradar? É desonrar. Deus vai tirar a honra dele, Deus vai acabar com ele, Deus vai tirar tudo dele. Aí fora tem muitos, vou falar também dos que estão degradando a Deus, e vai ser degradado também. E Deus vai chamar até o que está dentro da casa, ou um diácono, vai tirar até o que for possível. Deus tira até o pastor, porque tem igreja que não tem tesoureiro, tem o pastor. Então, já que ele está fazendo as coisas horrendas, o que não está sendo do agrado de Deus, Deus pode levantar um diácono, Deus pode levantar até o obreiro para tirar ele de cena e colocar um que seja fiel, colocar um que tenha lealdade. Então o chamado de Deus é servir com alegria. Então Sebna não estava servindo com alegria, Sebna estava servindo com deslealdade, Sebna estava servindo com mentira, porque o chamado de Deus é servir, é com alegria, não com tristeza, não com pesar. Quantos, eu quero dizer também, quantos está vindo para a casa de Deus com pesar e Deus não recebe, e de lá Deus pode enviar, Deus pode usar ela e dizer para ela que a pessoa que está fazendo na casa do Senhor está desonrando. Então Deus disse, Deus estava preparando um para exaltar. Então Deus deu seu Filho único, Deus deu Cristo Jesus para ser honrado, não desonrado. Desonrado em servir ao Senhor na casa dele, desonrado em faltar às horas de culto na casa dele. Ele não merece isso, porque o Filho dele morreu e pagou pelas nossas vergonhas, mas ele ressuscitou aos 3 dias para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Deus não aceita ele ser desonrado. Então ele disse: eu vou tirar as possessões de cada um. Aqueles que estão prestes a ser exaltado vai perder a exaltação. Aquele que está exaltado, ou aquele que está fazendo algo que não está sendo do agrado de Deus, aquele que está desobedecendo, aquele que Deus está falando, mas está agindo com imprudência, está agindo com suas próprias pernas, está agindo com seus próprios pensamentos, é um degradado de Deus, é um desonrado de Deus. Hoje aqui é uma honra eu estar aqui hoje, onde eu estou hoje, porque antes eu não tinha noção, eu não sabia, mas ele não me dava como uma desonrada a ele, como estava desonrando a ele, porque eu estava no mundo do pecado. Mas um dia que eu procurei a minha vergonha, aonde eu estava me envergonhando, aí agora o Pai se preparou, as cadeias começaram a se mover e disse: vou chamar ela porque ela vai ser como um prego batido, que não há nada para desenvergar. Satanás não se alegra de ver hoje eu aqui. Satanás é tipo pior, ódio de mim, porque ele foi desagradado através da minha decisão. Então hoje eu estou aqui, né? Cada dia hoje é sábado, amanhã é domingo.
posso me cansar. A única caminhada que eu tenho é para a minha casa, para fazer a obra do Senhor e para vir para aqui, para a casa de Deus. E o Deus se sente alegre com um de vocês que age assim também. E nunca se canse, o que é chamado está por vir, e vocês, igrejas, não está sabendo o qual chamado tem para vir para você, Ademildo, tem para vir para você, Letícia, ou Letícia mesmo, ou Aline, todos vocês aqui. Há um chamado. Aleluia! Há um chamado para cada um. Mas eu quero dizer para vocês, ele aqui era um homem valoroso, um homem fiel a Deus, um homem íntegro a Deus. Então Deus, ele não servia, ele estava servindo a casa de Deus, mas tudo que Deus mandava, ele aqui fazia. O que o pastor mandava, ele aqui fazia. Então o mordomo, que era para dar ensinação de moral, até a vida que está aí fora, eles estão desonrando. Então eles vão pagar a desonra dele com cinzas, com fogo, com desprezo, com tudo que Deus tiver prometer a ele. Então Deus disse: vou tirar dele o teu tabalarte, vou tirar dele o teu poder, o meu poder, vou tirar dele o cinturão que ele usa de autoridade, vou tirar dele o ofício, vou tirar dele tudo que não está me agradando. Ele vai perder, porque diz que Deus não tira, Deus tira. Deus tira um que está aqui e chama um que está lá atrás, chama aquele lá, venha. Esse sim vai me servir. Esse sim vai ser como um prego bem batido, que não o diabo vai conseguir tirar ele por nada. Então eu digo a vocês, o chamado de Deus, o servir de Deus, a alegria de Deus é tudo quando a gente faz a vontade do Senhor. E vou falar também o chamado da teimosia, o chamado do ouvido surdo, o chamado do inconsequente, o chamado do negligente, a qual o anjo da igreja está falando. O anjo da igreja está dizendo: não faz isso, e está fazendo. Mas o grande dia está para por vir. É a decepção que este homem ou esta mulher vai ter, não do pastor, mas sim de Deus. Mas quando vir para Deus, ela vai revelar a Deus, Deus vai revelar a ela, e ela vai ter que fazer o que Deus manda. Então existiu um homem, e ele estava dentro da casa de Deus. Aqui é um jugo de madeira. Eu via lá na palavra, o fisofilástico está aqui, e era isso que o homem cuidava, de todos os preceitos da casa de Deus. Mas o diabo já estava botando a ganância nos olhos dele, a ganância na mente dele. Mas por quê? Porque quando ele chega para agir de uma maneira dessa, é porque lá atrás ele fazia, e ele veio para Cristo, e ele não deixou de fazer. E eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa, eu desde pequena, desde meu 12, desde meus 14 anos, desde meus 13, 14 anos, que eu trabalhava para minha mãe, e eu tinha que fazer a vontade dela, eu não tinha que obedecer. É um chamado, vai da hora, vá sem tomar café, e eu estava sem tomar café, vá, então vá sem tomar café, que depois eu mando alguma coisa para você comer. E eu tinha que obedecer a mãe, eu tinha que obedecer a minha mãe. E porque hoje eu estou aqui na presença do Pai, na presença do Filho, a qual morreu por mim, levou por minhas vergonhas, levou as minhas mentiras, levou sobre si as minhas dores, levou sobre todo meus pecados. Eu não posso obedecer. Por que não obedecer? Então a cada dia que eu obedecer, ele pode estar tirando o tabalate de um e colocar em mim, ou colocar em vocês também. Servir a Deus não é fácil, mas também difícil não. É só ter o prazer, é só ter alegria. E eu tinha uma alegria lá no mundão, de eu ir para a rua vender o que? A acarajé. A gente ia 9 horas do dia, mas eu tinha que honrar, eu tinha que obedecer a ela. Eu tinha esse chamado, além do mais chamado que eu tenho antes de vir para Cristo. Hoje, o
vai vir para cima de ninguém, vai vir para cima de si mesmo. Então eu tinha esse chamado. Eu tinha esse chamado de não querer nem saber de ninguém. Eu tinha o chamado de dar conselho. Eu tinha o chamado de falar mentira também. Eu tinha o chamado de dizer, não estou nem aí para ninguém. Mas hoje, o meu chamado é outro. Se eu vim para Cristo Jesus, porque primeiro eu reconheci que Ele merecia a minha fiel confiança. Eu vim para Ele. E quando eu disse, eu vou entregar a minha vida, o meu chamado já estava preparado. Não um chamado primeiro de pregadora, não um chamado primeiro de cantora, mas estava preparado um chamado de servir ao Senhor. E Ele depositou e Ele deposita a confiança naquele que dá confiança a Ele. Então Sebna estava fazendo coisas e os olhos de Deus não estavam mais se agradando com o que Sebna estava fazendo. Por trás do pastor, por trás de tudo, Sebna estava roubando. E eu quero dizer para vocês que aqui ainda tem uma igreja que trabalha com lealdade. Tem uma pastora que trabalha com lealdade. Porque está sendo uma vergonha. Tem muito Sebna por aí, cuidando do seu bolso, cuidando de tirar do povo de Deus. Mas ainda Deus vai enviar que chama Eli aqui, para colocar a casa de Deus em ordem, para servir a Deus com alegria, para servir a Deus mesmo gemendo, mas está servindo a Deus, mesmo sendo apontado, mas está servindo a Deus, por causa de muitos que estão aí desonrando a Deus. É que o povo vem dizer, eu não vou servir, eu não vou perseguir Jesus, porque é muita ladrueza, é muito roubo, e a gente temos que defender o Evangelho, temos que defender o chamado a qual Deus colocou sobre nós. O chamado de você vai ser chamado árduo, vai. Mas você tem que apertar o cinto e pedir força a Deus para que Ele revista vocês, para que Ele cubra vocês. Deus não está no chamado. Deus não chamou vocês para usurpar a igreja. Deus não chamou vocês para agir com infidelidade. Deus chamou vocês para servir a Ele em espírito e verdade. A cada dia Deus se honra, Deus se orgulha, Deus se agrada, Deus tem agrado por aqueles que servem a Ele em espírito e verdade, independente de que seja, ou com dinheiro, ou sem dinheiro, ou até sem nada na nossa casa, mas serva ao Senhor com alegria, serva ao Senhor. Esse é o chamado. O chamado é como diz, não é para todo mundo, mas muitos tiveram o privilégio. Os pastores tiveram o privilégio de ser chamado como pastores, ser exaltado, mas a cada um que está desagradando a Deus, vai ser degradado também. Deus vai tirar o tabalarte dele, Deus vai tirar o pobre dele, Deus vai tirar o ofício dele de governar, Deus vai tirar o cinturão dele de autoridade, Deus vai tirar o poder dele, porque Deus tem poder de tirar. É só brincar de ser cristão, é só negar a Deus, é só deixar o diabo impedir o teu chamado para ver o que é que Deus vai fazer na vida, ou na minha, ou na sua vida. Pega aí, Jesus. Eu estou aqui hoje, mas eu não sei qual o que Deus está preparando para mim. Qual o banquete de autoridade, qual o banquete de força, fortaleza. Então é uma alegria. Deus sentir alegria de ver você dando o melhor para Deus, na casa de Deus. Eu estou falando aqui de dinheiro, porque tesouraria, para quem não sabe, é um trabalho. É um trabalho árduo. Paulo, Satanás, eu não sei se ele era tesoureiro, mas antes dele ser demônio, antes dele ter esse cardápio todo, antes dele ter essa fama de demônio, ele era um príncipe, ele era um anjo de luz, mas ele decidiu abandonar tudo que ele teve
Senhor, do nosso Deus. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele veio para a terra, ele foi amarrado, ele foi expulso, ele foi tirado, ele desceu ao abismo como pobre, nu e miserável. Então, cuidado vocês, que pode estar fazendo a vontade de Satanás, desobedecendo a Deus, negando a Deus a cada dia, negando o chamado, e de servir a Deus a cada dia com alegria, a cada dia com prazer, e que Deus não merece ser rejeitado, Deus não merece ser desonrado. Então, ele disse que eu vou tirar toda a sua honra. Vai lá Isaías, vai lá profeta, vai lá até com aquele homem. Então ele teve até onde Deus não chamou nem de meu servo, chamou aquele homem. Vai lá, chama aquele homem lá, chama aquela mulher lá, e diz para ele: o que tu tem mais aqui? Tu está cavando bem de certo a tua sepultura. A cada dia que cada um estiver fazendo, ou estiver tentando contra Deus, vocês estão tentando contra a vocês mesmo. Quantos estão tentando a Deus? Quantos estão desagradados? Porque naquele grande dia vai ser o grande chamado. Aqui é só um ensaio, aqui é só uma luta, mas a maior surpresa, para quem não sabe, é naquele grande dia, o qual o Filho do Homem vai vir para recebê-la a cada um. E ele diz assim: vinde bendito de meu Pai. E ele vai se apresentar e vai dizer, e a palavra dele diz que são poucos chamados, muitos chamados e poucos escolhidos. Até para a obra de Deus, o povo se recusa em fazer a obra de Deus. Tem que fazer com alegria, porque Sebna, ele estava sendo uma vergonha terrível naquele lugar, em Jerusalém. Aí ele disse que aí o Pai, nosso Deus, e mandou Isaías, o profeta, ir lá e ter com ele, vai ter com aquele homem, e disse para ele que ele é um degradado, que ele é um desonrado, que eu vou tirar tudo dele, e que ele vai cavar a própria sepultura dele. E Deus estava vendo com a dor, ele arrependido, mas não adiantava mais nada. O que Deus falou está falado. O pastor não pode voltar atrás. Se Deus revelar ela, tira, coloca outra, vai ter que colocar. Tira, não está fazendo mais nada para mim, está fazendo para mim com pesar, está me roubando, está roubando a casa de Deus, está roubando até o pastor. Porque muitas vezes, por causa de um, todos pagam. Nem todos os pastores roubam. Mas enquanto ele não rouba, o tesoureiro está roubando. Mas eu não vou atrás dele, eu vou sempre continuar com Jesus. Porque é o privilégio que ele teve, o privilégio grande de tomar conta dos preceitos de Deus, de tomar conta das coisas de Deus. Então existia muitos por ali. Se Deus quisesse chamar logo ele aqui, Deus chamava. Mas eu creio, na minha conjectura, na minha certeza, eu creio que Deus estava esperando aonde Sebna ia, aonde Sebna ia negar, aonde Sebna ia fazer, aonde é que passo ele ia. Mas quando Deus viu que ele não está querendo se consertar na casa de Deus, parando de roubar, porque o roubo não é só no dinheiro, o roubo é você deixar de vir para a casa de Deus, o roubo é você negar a Deus a cada dia, o roubo é você escolher qual chamado você quer, de querer, de dizer, hoje eu não vou para a casa de Deus, hoje eu não vou não. Então isso é o chamado de Deus é a cada dia nós obedecer a Ele, porque a cada dia nós teremos um privilégio de salvação, nós teremos um privilégio dado pelo Pai. Então, glória a Deus. Sebna, ele tinha todo esse privilégio, que nem muitos aqui, podem vocês nem saber qual é o privilégio que Deus está preparando para dar a vocês. Mas aquele que fazendo tudo para Deus, com toda a verdade, aqueles que não usam o chamado com pirraça,
está fazendo mal para a igreja, pensando que está pirraçando, mas pirraçado está, e Deus está preparando um privilégio para você, de desprezo, de desonra e de tudo. Então, se você fala em profecia, Deus pode tirar também este privilégio. Se você tem um privilégio de visão, Deus tira também a visão. Deus deixa você nu e pobre, porque você está agindo, não está agindo fielmente com Cristo Jesus, com Deus. Então, eu quero dizer para vocês, pelo que Deus fez por mim e por vocês, pelo Evangelho de Cristo, Deus deu seu Filho único para morrer por todos nós. Ele não aceita ser desonrado, ele não aceita ser rejeitado, com as atitudes de cada um. Então, na atitude que vocês estão fazendo, na atitude que as igrejas estão agindo, vocês vão ter isso aqui, ó. Ele vai tirar tudo, ele não vai deixar nada, ainda vai levar você a um forno, a um lugar que ele vai preparar. Ele mesmo vai preparar a sepultura dele, ela mesmo vai preparar a sepultura dela. É só não agir, é só não fazer o que Deus manda. O chamado é para servir, o chamado é com alegria, não com tristeza. Se for com tristeza, nem vá. A igreja, o pastor, a pastora tem que estar em cima para poder fazer. Então, a cada dia, Deus está sondando a cada um de cada igreja, porque o grande dia vão querer entrar lá na glória, vão querer entrar no reino de Deus e não vai poder entrar. Então, no capítulo de João 3, 16 de 12 em diante, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para padecer, para morrer no nosso lugar. No renovo, Sebna poderia buscar o Senhor no joelho e se arrepender, mas ele continuou com o chamado de roubar, de lesar até do pastor, de lesar até da pastora. Porque quando a gente é fiel, não precisa o pastor estar aqui, só basta a gente ser fiel com ele ou com ela aqui presente. Seremos fiel se a gente agir um chamado de fidelidade, um chamado de lealdade, e servir a Deus com bom coração, e servir a Deus com alegria. Ela também vai se alegrar, o pastor também vai se alegrar. E desde quando o pastor e desde quando a pastora se alegra, Deus também se alegra. Glória a Deus. Então, o chamado de Deus é que cada dia vocês vêm para a casa do Senhor, porque Sebna estava dentro da casa, mas ela estava servindo de tal maneira, de uma forma tão bruta, de uma forma tão inconsequente. E aí Deus estava preparando tudo. Deus estava preparando um sisal para ele. Deus preparou um fogo para ele. Então o Senhor disse a Azarias: vai lá ter com ele. E disse para ele: hoje eu estou tirando tudo que eu te dei. Hoje eu estou tirando tudo, toda a honra, a qual muitos não tinham essa honra. Mas disse para ele que eu certamente te fará rolar como uma bola. Você vai para lá, você vai para cá, e ninguém vai entender porque você está assim, rolando que nem uma bola. Porque é Deus que vai fazer, não é o anjo da igreja, mas é Deus que vai fazer você rolar para lá, rolar para cá. Saul desobedeceu a Deus. Saul tinha um chamado lindo de rei. Então Deus achou graça em Saul, até no meio da caminhada. Saul estava caminhando conforme o querer de Deus, e Deus estava se honrando de Saul. Mas a partir de quando ele decidiu não obedecer, não acatar o chamado de Deus mais, aí agora ele viu, e só quem está
estava entendendo foi que ele disse: chama lá um homem para cantar para ele, para ver se esse espírito maligno sai. E aí Deus ainda dá uma oportunidade a Saul, que o espírito de Saul saía. E aí, para que ele viesse se arrepender e se colocar a sua casa em ordem, não ele crescer o olho e ele querer envergonhar o nome de Deus. Muitos dos reis envergonharam o nome de Deus. Muitos dos pastores estão envergonhando o nome de Deus. Porque enquanto tem igreja que não tem tesoureiro, mas tem o próprio pastor que é como tesoureiro. Então é cuidar. Aqui foi arrecadado, ou não ter arrecadado o dízimo, as ofertas. Mas qual o direito, qual o chamado que o tesoureiro tem? Olhar, arrecadar, pegar a caneta, notar tudo e ser fiel a Deus e mostrar: olha aqui meu pastor, olha aqui minha pastora, foi tantos e tantos que foi arrecadado. Mas como tem muitos aí que estão roubando, e a fama também só vem para o pastor. Mas eu quero dizer para vocês, o chamado de Deus é árduo, mas só vai suportar aquele que tem o amor de Cristo, aquele que tem amor a Deus, aquele que tem amor, aquele que olha que Jesus passou por altos tormentos. Jesus tinha um alto chamado, o verdadeiro chamado foi Jesus. Ele foi chamado para nos salvar, foi chamado para nos libertar. Ele não foi chamado para ensinar, para roubar, não, mas ele foi chamado para ensinar aquele que roubava não roubar mais. Ele foi chamado para dar ensinação de moral àquele desordeiro, aquele que andava brigando, aquele que andava adulterando, aquele que andava roubando, aquele que andava mentindo. Isso é lá atrás que eu estou falando. Então ele teve que ser dado para hoje nos ser honrado. É uma honra estar aqui. É uma honra estar diante do Pai. Eu não sabia qual o chamado que estava por vir. Mas no dia, na minha convenção, nos primeiros dias da minha convenção, a qual me converti ao Senhor, eu perguntei: meu Pai, meu Jesus, o Senhor me enviou alguém para me abençoar a minha vida. O que é que eu posso fazer? Aí de repente bateu em mim o Espírito Santo, eu creio que disse assim: evangelizar. E eu não estava sem nenhum, a não ser, eu só estava com um trocado no meu bolso. Quando eu bati a mão, R$10. Eu estou dando testemunho de fiel na fome, fiel na bonança, fiel em ver bolada de dinheiro e fiel não ter dinheiro também, porque muito está sendo fiel a Deus. O olho grande está sendo mais do que a boca, porque o que o olho fala, o que o olho vê, a boca fala. Então eu tinha R$10. O que foi que eu fiz? Por amor a Deus, por amor ao chamado do Senhor, eu peguei esses R$10, não tive economia. Eu disse: eu não vou gastar esse dinheiro. E se o pastor, o que é que vai acontecer? Eu fui ali, comprei 300 folhetos, investi na obra de Deus. O chamado é esse, o servir é esse. Não é você prender o que você tem que fazer e recusar o chamado de Deus. Quantas vezes você recusar? Quantas vezes Deus também recusa de te exaltar? Então, aqui eu creio que ele não tinha nada, mas Deus estava preparando ali aqui para uma chamada. E ali aqui não teve duas medidas. Ele aqui não ficou triste. Ele aqui ficou alegre, eu creio. É uma chamada que teve de cuidar, mas não é para todos. Cuidar da casa do Senhor, da tesouraria da casa do Senhor. A pastora botou a cantina. Aí Deus vai escolher um, bota ela, bota ele. Poderia botar ou para um diácono, ou para um presbítero chamar
honrar, mas Deus vai chamar aquele que não é nada para exaltar, porque Zebna foi um prejuízo na casa de Deus, em tudo, em unção, em poder, em autoridade. Ele estava sendo prejuízo, dando o que falar ao povo. Quantos Zebna tem aí, ó, dando o que falar de Deus? Então Deus vai arrancar. Ele disse: eu vou arrojar, eu vou arrojar ele, eu vou tirar ele, eu vou tirar tudo dele. Então Zebna, ele perdeu tudo, e Deus chamou um que não era nada, mas era fiel na casa de Deus, fazia o que Deus queria, se alegrava em fazer a obra de Deus. Um Eliaquim, que eu creio que poderia não ter comida dentro de casa, mas ele adorava a Deus, ele fazia tudo que Deus estava se agradando, e se ele saber, o privilégio estava vindo para ele. A partir de hoje, Eliaquim, meu servo, tu vai carregar uma carga, porque eu sei, porque eu vejo, é a palavra que está dizendo, não é Deus que está me mostrando, mas Deus revelava a Isaías, mostrou. Então Isaías também teve um grande chamado, um grande profeta messiânico, um homem íntegro a Deus. Então Deus usou Isaías, chamou Isaías para ser um grande profeta, e ele revelava, Deus revelava tudo a Isaías, Deus mostrava tudo a Isaías. Era tanto que além de Deus mostrar, além de Deus revelar a Isaías, Isaías disse: vai lá e vai ter com aquele homem. E eu creio que foi um desprezo quando Deus falou. Triste de cada um de nós, que Deus falar assim: vai lá ter com este homem, vai lá ter com esta mulher. É uma tristeza, mas é feliz e bem-aventurado aqueles que Deus diz assim: vai lá ver meu servo, vai lá ter com minha serva, porque Zebna já não se chama para Deus, Zebna da mentira, Zebna do adultério, Zebna da tentação, em vez de Zebna ser um homem íntegro a Deus, mas Zebna estava desonrando a Deus. Jerusalém estava precisando sim, mas foi na hora de Deus para Deus descer e exaltar o nosso irmão Eliaquim, o filho de Hilquias, a qual Deus disse: vai honrar minha casa. Deus disse: é você que vai me honrar, é você que vai ajudar o meu povo, é você que eu vou honrar. Então eu vou tirar. Então é você que vai, eu vou tirar o tabalate de Zebna e vou colocar em você. Lembrando-se também de um homem, Ezequias, o qual o seu pai, a sua família era idólatra, mas Deus achou tão graça, Deus via que tinha um ali escolhido por Deus para ser chamado e fazer o ídolo do Senhor e botar a casa do Senhor em ordem. Então esse Ezequias foi chamado e fez valer o chamado dele, porque tudo que Ezequias fazia era com amor a Cristo Jesus. Ezequias não tinha dificuldade nenhuma, Ezequias não tinha nada, e foi tanto que Deus disse: vou enviar um para destruir os altares, para colocar a minha casa em ordem, para chamar o meu povo e voltar ao lugar de onde meu povo estava quase saindo. Então Ezequias fez isso tudo, e Deus se alegrava. O chamado de rei não é brincadeira. E a gente que não tem esse chamado ainda, a gente ainda fica perdendo tempo em dificultando tudo para que Deus venha descer o cálice da unção, o cálice do poder, o cálice da autoridade. Mas Deus pode descer, pode não descer o cálice da unção, o cálice do chamado, o cálice da autoridade. Como Deus vai descer? Você desonrando a casa de Deus, você fazendo tudo que Deus não se agrada. Pode estar evangelizando, mas com desprezível prazer. Pode estar fazendo a obra de Deus, mas
fazendo com amor, não está fazendo com carinho, não está fazendo com alegria. A alegria é fazer. Vai vir a dificuldade? Não, eu vou para a casa de Deus. Vai vir a dificuldade? Não, eu vou servir a meu Pai. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem não tinha nem onde inclinar a cabeça. O Filho do Homem não tinha morada. Era um homem que saía pregando em aldeias, com fome. Eu creio que com fome ele não fazia questão de comida. Quantos estão fazendo questão de comida? Quantos estão usando de lealdade com Deus? Quantos estão negando a Deus? Quantos estão negando o chamado? Só vou porque eu tenho que ir, não. Desde quando Ele me chamou, eu busquei a Ele, eu busquei ao sentimento de Deus, eu busquei ao Espírito Santo do Senhor, e eu creio que dentro de mim Ele respondeu. É evangelismo, e eu hoje não posso parar. É um chamado largo, um chamado que vai vir qualquer hora. Você pode até correr do chamado, mas Deus não está com esse que corre do chamado de Deus, porque Deus não estava mais com Cébida. Deus só faltava dizer para o profeta Isaías: vai lá a ele e diz para ele: o que tu tens aqui? Deus quer dizer, sabe o que Deus quer dizer? Que ele não tem mais nada com ele, que ele não vai governar mais, que ele não vai ordenar mais, que ele perdeu o episcopado de tesoureiro. E quantos vai perder o episcopado a qual Deus derramou? E quantos vai receber o episcopado de Deus? Aquele que está valorizando a Deus a cada dia, aquele que não está envergonhando o nome de Deus, aquele que não está adulterando, aquele que não está passando na frente de Deus, aquele sim que está fazendo a vontade do Senhor. Então, ele aqui era um homem, e Deus estava sondando ele. Deus estava vendo todo o mover de Eliaquim na casa de Deus. Enquanto Eliaquim dizimava, enquanto Eliaquim dava o melhor para Deus, o tesoureiro estava cuidando das finanças, dando o bote até do pastor. Mas eu vou também falar de muitos tesoureiros que estão aí fora, largando a obra de Deus para estar fazendo a vontade do diabo, largando a obra de Deus para estar dando o melhor para Satanás, fazendo o que Deus não se agrada. Mas eu não me preocupo com isso. Eu quero saber que eu vim, eu quero saber que ele foi envergonhado por mim, e Deus não me chamou para eu roubar, Deus não me chamou para eu fazer o que eu quero mais. Quando eu estava lá no mundão, existia todo esse cardápio, todo esse chamado sobre a minha vida. Mas um dia que eu cansei, e eu disse: eu vou entregar minha vida, eu vou entregar minha vida. Então estava sendo um chamado para mim, um chamado de resgate, um chamado de salvação, um chamado de vir para a presença de Deus. Então, quando eu cansei de todo esse chamado, na minha casa, eu decidi: eu vou abandonar tudo, porque eu vou entregar minha vida para esse Deus maravilhoso. Então hoje eu estou aqui. O pastor pode entregar o ministério, não para eu liderar, mas para eu fazer a obra do Senhor, para eu vir todo dia como eu venho. Então isso é uma fidelidade, isso é uma honra para Deus. Mas muitos aí estão sendo infiel, muitos aí estão fazendo a vontade do diabo e desonrando a Deus. Mas não te preocupa não, Sérgio, que o teu vai estar por vir. Não te preocupa não, Sérgio. Vai roubando, vai fazendo o que tu quer, Sérgio, na casa de Deus, que o teu doce vai vir a ser amargo, Sérgio. Então Deus está preparando, Sérgio, um para vir no seu lugar, Sérgio. Pode você ser um pastor, pode você ser um bom, mas se Deus não está se agradando com você, Sérgio, então Deus vai arrancar você, Sérgio, e vai trazer um mão forte. Porque aquele que é com prego,
batido, bem pregado, o Pai, nosso Deus, Ele tem o poder de tirar. O diabo não vai entrar nada disso, sério. Mas que vai entrar em providência, que vai entrar com todas as ações, é o próprio Deus. Agora eu entendo, sério. Porque Isaías, ele tinha, eu creio assim, que Isaías, quando Deus entregou uma chamada, e uma chamada grande, para o nosso irmão, amigo e profeta Isaías, eu entendo hoje, mas porque a brasa viva foi tocada na boca do irmão Isaías, porque eu creio também que ele tinha um lado de querer recuar, ele tinha um lado também porque o que ele foi exaltado não foi para entregar só a mim, não foi para entregar a profecia a você, mas por pessoas maiores, pastores, reis. Se for preciso, ele era para entregar a profecia até o rei da Síria, até o rei de Judá, até os reis. Não era gente pequena, a qual Deus enviou Isaías para profetizar e para entregar a revelação. Então não te preocupe, sério. Não te preocupe não, porque Deus está com o olho de chama de fogo olhando para você. Coisas que não me agradam a Deus. Aqui vai para você, aqui vai para mim e depois vai para a igreja. Se eu estiver fazendo coisas que não agradam a Deus, Deus vai me deixar à vontade, ó. Deus vai dizer, Deus vai me deixar que eu estiver, ó, passando a mão, que eu estiver lesando do próprio Deus, negando a Ele a cada dia. Então eu não estou servindo. Servir a Deus com alegria é servir todos os dias. Não é só eu servir como eu quero. Então sempre não estava servindo a Deus como ele queria. Ele não estava servindo a Deus da maneira, da vontade de Deus. Então você serve. Há tempo de você se arrepender. E antes que você venha propriamente, vocês mesmos propriamente venham cavar a sua sepultura. E Deus também, antes de tudo, Deus promove uma fornalha, deixa queimar a fornalha, deixa as cinzas, e você vai ficar rolando entre as cinzas. Lembrando de Jó, Jó foi para as cinzas, mas Jó não degradou a Deus. Jó não era degradado a Deus. Jó não desonrou a Deus por de maneira nenhuma. O diabo fez de tudo para Jó desonrar. Mas o chamado de Jó, se Jó foi para a cinza, Jó admitiu que foi para a cinza. Mas foi na cinza que Jó foi aprovado. Foi na cinza que Jó foi exaltado, por ele suportar, por ele aturar, até que estava no ouvido dele, a esposa dele, aqueles 3 homens que foi para o ouvido de Jó, aquela mulher que foi testar, enviada por diabo, para ver se Jó ia negar a Deus, para ver se Jó ia negar a chamada. E eles, os homens de Deus, servirão de exemplo para nós, porque muitos que não negaram a Deus, muitos que não negaram a chamada, muitos que serviram a Deus com alegria, não foi para cinza, não foi cinzelar. Então a profecia de Isaías foi essa, a revelação que Deus mandou Isaías entregar a serva. Então, voltando para o livro, e no 22, no quadro degradado, o degradado que ele estava sendo desonrado, e que Deus mandou Isaías dizer para ele: o que tu tens aqui, o que tu faz aqui, tu está cavando a sua própria sepultura, você está roubando, servo. Então com o próprio roubo você vai padecer, você vai morrer, porque eu estou preparando uma sepultura para você, mas não preciso, mas eu creio que Deus não precisava, nem Deus, fazer com que fosse amada uma sepultura para sempre. A própria consciência de servo, o próprio coração,
isso? Porque ele já não tinha mais nada a fazer. Foi cavar a sepultura dele e se deitar nela, e nela ele se enterrar. Então ali, naquele monte, ele vai morrer. E Deus disse a Eliaquim, meu servo, eu creio, meu querido, desde quando Eliaquim estava exaltando a Deus, e Deus estava preparando uma exaltação tão grande, e foi uma vergonha para a serva. Um homem que estava lá, e de repente vem para cá. Aí ele disse: eis que eu pus uma chave nas tuas mãos, a chave do tabernáculo, a chave da cidade, a chave de Jerusalém em tuas mãos. Hoje eu te coloco uma carga sobre ti, uma responsabilidade, porque eu quis dizer o que ele é meu servo, um servo leal, um servo que age com prudência, um servo que não era nada, mas honrava a Deus. E eu creio que tudo que o pastor mandava ele aqui fazer, ele fazia. Então Deus exaltou ele aqui. Deus pôs uma chave em nome de Jesus. Então, lembra dos profetas. Lembra de todos que morreram, mas não negaram o chamado. Lembra de todos cerrados ao meio, mas estava servindo a Deus com alegria, não com falsidade. É tudo que eu tenho para os irmãos. É vocês agir com Deus com liberdade. E o chamado de Deus com alegria é servir também com alegria. Aleluia. Em nome de Jesus. E que os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus.